Conhecido como o Menestrel do Brasil, morreu na noite desse sábado o compositor e humorista Juca Chaves, aos 84 anos. A informação foi confirmada pelo Hospital São Rafael, em Salvador, Bahia, onde Juca estava internado. Segundo a unidade, a morte ocorreu devido a complicações de problemas respiratórios. Sem autorização de familiares, o hospital não forneceu mais detalhes. Jurandir Schatzkis Chaves nasceu no Rio de Janeiro e passou parte da vida em São Paulo. Tinha a música erudita na formação e lançou mais de 20 álbuns durante a carreira. Presidente Bossa Nova, Caixinha Obrigado, Take Me Back to Piauí e A Cúmplice estão entre as canções mais conhecidas do compositor. Crítico da ditadura no Brasil, Juca Chaves chegou a ficar exilado em Portugal e na Itália na década de 1960. De volta ao país, se apresentou em programas de televisão e continuou lançando canções em tom satírico, que fazia principalmente sobre a imprensa e a política. Juca Chaves gostava de ser chamado de Menestrel, apelido que ganhou do poeta Vinícius de Moraes. Enquanto fazia shows pelo Brasil, usava o famoso bordão "Vá ao meu show e ajude o Juquinha a comprar o seu caviar". Nas redes sociais, artistas lamentaram a perda, com destaque para a cartunista Laerte Coutinho, que se disse fã desde a adolescência. Segundo ela, ia ver shows, tinha LP e imitava a voz de Juca Chaves. O apresentador Serginho Groisman destacou como positivo o fato de Chaves deixar vários presidentes irritados com suas músicas críticas e bem-humoradas. Ele morava há cerca de 20 anos em Salvador, na Bahia. Em 2006, tentou se eleger senador pelo estado, ficando em 4º lugar. Juca Chaves deixa a esposa, Yara Chaves, e 2 filhas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Municípios do Rio Grande do Norte, alvos dos ataques criminosos dos últimos 10 dias, vão receber veículos e equipamentos que serão doados pela Receita Federal. Essa parceria começou com o pedido do governo do estado, juntamente com a Federação dos Municípios Norte-Riograndenses, para que a Receita Federal doasse equipamentos e veículos apreendidos para tentar compensar os prejuízos que prefeituras e cidadãos potiguares tiveram com os ataques de criminosos dos últimos dias. A federação ainda está realizando um diagnóstico das perdas que será repassado à equipe da governadora Fátima Bezerra, do PT. A partir deste levantamento, a Receita irá constatar quais bens apreendidos, entre veículos, computadores, móveis e até medicamentos, têm situação jurídica que possibilitem a doação. Apenas como exemplo dos prejuízos para a população e para os gestores municipais, só na região metropolitana de Natal, mais de uma dezena de veículos, entre vans, micro-ônibus e ônibus para transporte de passageiros e estudantes, foi incendiada nos últimos 12 dias. Também na capital, 14 motocicletas utilizadas por agentes de trânsito foram completamente destruídas enquanto estavam estacionadas em um pátio. Na cidade de Acari, retroescavadeira, caçamba, trator e carro coletor de lixo também foram destruídos por incêndios criminosos. Em São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Natal, o prejuízo causado pelo incêndio no prédio onde funcionava a central de medicamentos e abastecimento médico-hospitalar gira em torno de R$10 milhões. Já o município de Coronel Ezequiel teve incendiados 3 ônibus escolares e pelo menos outros 10 veículos da frota municipal. Desde o dia 14 de março, mais de 55 municípios do Rio Grande do Norte, além da capital Natal, vêm sendo atacados de maneira criminosa. Prédios e veículos, tanto públicos quanto privados, são os principais alvos dos criminosos. Mais de 305 ataques ou tentativas desta natureza foram contabilizados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social Potiguar, além do efetivo de segurança do Estado. Desde os primeiros dias dos ataques, equipes de segurança formada por policiais militares do Pará, Ceará e Paraíba e pelo menos 700 integrantes das Forças Federais, da Força Nacional e da Força de Cooperação Penitenciária estão atuando no Estado no combate aos ataques, cooperando também nas investigações e prisões. Até o momento, pelo menos 185 pessoas suspeitas de envolvimentos nas ações criminosas foram presas. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Com centenas de famílias desabrigadas e desalojadas na capital do Acre, Rio Branco, ministros do governo federal devem elaborar planos de prevenção de enfrentamento a eventos extremos. A informação foi dada neste domingo após visita dos ministros Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, e Marina Silva, do Meio Ambiente, à região afetada pelas fortes chuvas nos últimos dias na região norte. Ao lado de autoridades locais em Rio Branco, Marina Silva anunciou que as pastas estudam a viabilidade de decretar estado de emergência permanente em alguns municípios. De acordo com a ministra, mais de 1.000 municípios apresentam tendência a manter as fortes chuvas que se intensificam com as mudanças climáticas. Estamos trabalhando para levar para o centro de governo, que é os municípios que são suscetíveis a esses eventos extremos de forma constante, que eles possam ser decretados em estado de emergência permanente, para que a gente possa trabalhar durante todos os anos. E aí a gente cria mecanismos de acompanhamento. A gente tem que fazer isso, porque aí o dinheiro não pode ser contingenciado, as verbas têm que ser alocadas todos os anos. Ainda na capital acreana, Marina Silva defendeu a criação de um plano de prevenção dos eventos extremos da mudança do clima. Segundo ela, é preciso ir além das medidas momentâneas, como a remoção de algumas famílias. Existem casos extremos que vai ter que pensar em remoção de população. Não tem outra alternativa, porque senão você vai ficar o tempo todo construindo e a água levando. Essas chuvas, elas estão acontecendo aqui no Brasil, elas estão sendo agravadas nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo em função da mudança do clima. Por isso é necessário um plano de prevenção dos efeitos extremos das mudanças do clima. Antes de começar o sobrevoo aos mais de 30 bairros afetados no Acre, o ministro Valdez Góes anunciou o envio de técnicos da Defesa Civil Nacional para ajudar os gestores locais. No último sábado, o governo federal reconheceu a situação de emergência em Rio Branco devido aos estragos causados pelas chuvas e a alta do rio Acre, que subiu mais de 7 metros no nível. Nenhuma morte foi registrada até este domingo. Também foram afetadas pelo excesso de chuvas as cidades de Epitaciolândia, Assis Brasil e Brasileia. Valdez Góes e Marina Silva também visitaram a capital do Amazonas, Manaus. Com as fortes chuvas, circulam nas redes sociais imagens de casas sendo arrastadas com a enxurrada em Manaus. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Com o adiamento da viagem oficial do presidente Lula à China por problemas de saúde, a agenda de quem já está na Ásia vai passar por algumas alterações, mas outros compromissos serão mantidos, como o anúncio de acordos empresariais na próxima quarta-feira. É o que disse neste domingo o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que está na China desde a última segunda-feira. A própria agenda nossa, do Ministério da Agricultura aqui, nós temos uma agenda amanhã, na terça-feira a agenda era toda governamental. Então, nós temos duas opções que estão sendo tratadas pela manhã, de terça e à tarde também, duas agendas. E na quarta-feira, a agenda empresarial da Apex, né, presente. E em determinado momento, então, vai ter um anúncio, alguns anúncios de relações comerciais privadas, empresas brasileiras e chinesas, de vários setores. A viagem do presidente Lula foi adiada por recomendação da equipe médica, que identificou um quadro de broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A. Segundo Carlos Fávaro, desde sua chegada à China, o governo de lá anunciou o fim do embargo à carne bovina brasileira e que vai habilitar 4 novos frigoríficos e reabrir mais 2. Para ele, a abertura de negociação para outros produtos brasileiros traz otimismo para a balança comercial do Brasil. Ao retomar com ampliação de novas plantas habilitadas, para a balança comercial já é um grande indício que vai ser maior na exportação de 2023 que em 2022. Já pediram novas listas para que a gente entregasse, agora passa por o trio chinês. O ano passado, se não me engano, foi 1 milhão de toneladas de milho, a primeira vez da história que exportamos. A tendência é que em 2023 esse número aumente muito. A gente está em estudo do protocolo
de sorgo, de gergelim, de uva fresca, de noz pecan, arroz, né? As boas relações vão gerar oportunidades com toda certeza. Diplomatas e mais de 100 empresários brasileiros estão com o ministro. Segundo Carlos Fávaro, caberá ao governo chinês definir uma nova data para receber Lula e a comitiva, assim que for informado da melhora do presidente brasileiro. Na nova ocasião, serão assinados todos os acordos bilaterais de governo que foram adiados. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Você sabia que durante o acerto de contas com o Leão é possível destinar uma parte do seu imposto de renda para projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e idosos? Esse gesto em benefício da sociedade tem um grande potencial que ainda não é utilizado. Para se ter uma ideia, somente 3% das pessoas físicas e 23% das jurídicas fazem essa destinação de acordo com a Receita Federal. Falando em valores, os dados de 2022 mostram que apenas 278 milhões de um universo de mais de 9 bilhões de reais foram doados por pessoas físicas aos fundos especiais e a projetos de incentivo à cultura, de produção audiovisual e relacionados a atividades desportivas. Já a destinação de pessoas jurídicas no ano passado foi de 774 milhões, de um potencial de mais de 3 bilhões de reais. Pensando nisso, a Receita Federal lançou nesta terça-feira a campanha Eu Sou Cidadão Solidário. Pela ação, pessoas físicas que optarem pela declaração completa vão poder destinar até 6% do imposto devido para essas iniciativas. Marcos Borges, coordenador técnico da campanha, destaca o protagonismo do contribuinte que adere a essa ação de cidadania. O contribuinte está ele fazendo a vinculação. Uma parte do imposto devido, ou seja, que ele já teria que pagar porque se enquadrou na hipótese que a lei prevê, ele está vinculando a um certo gasto. É o protagonismo do contribuinte em dizer como que ele quer que uma pequena parte do imposto que ele deve seja gasto. Como, em que atividade e onde. No ato de entrega da declaração, o cidadão pode destinar até 3% aos fundos de proteção aos idosos e mais 3% aos fundos de proteção à criança e adolescentes. Essa indicação é feita na última etapa da declaração e gera um DARF, conforme explica Marcos Borges. E essa destinação direta você faz como? Você vai escolher ali no próprio programa o fundo para o qual você quer fazer a doação, o fundo da criança e o fundo do idoso, pode destinar para os dois e você vai recolher um DARF. É apenas uma questão de fluxo de caixa. Mas esse valor que você vai recolher, ou ele vai ser abatido do valor que você tem ainda a pagar, ou vai ser acrescido ao valor que você tem a restituir. A campanha da Receita Federal beneficia iniciativas como a da Fátima Dragoni, que é consultora social da Associação de Primeiras Damas de Mato Grosso. Há 13 anos, ela coordena uma ação com os municípios do estado para motivar as destinações aos fundos da infância e do idoso. O projeto se dá em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade e é referendado pelo UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Fátima Dragoni aponta como a campanha local tem feito a diferença nas ações sociais. Então, nós orientamos o município a regularizar o fundo, orientamos para fazer esse lançamento, para divulgar, para buscar os apoiadores, né? Ano passado, arrecadou quase, entre o fundo da infância e o fundo do idoso, quase 12 milhões. Ao longo do ano, os cidadãos também podem fazer doações aos fundos municipais, estaduais e federais. Com o recibo em mãos, durante a declaração, os valores são deduzidos do imposto devido dentro do limite de até 6%. Já as empresas que são tributadas pelo lucro real também podem fazer destinações em dinheiro ou em bens, atendendo o limite de até 1% do imposto devido para cada fundo. Com colaboração de Noemi e Gino, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
A SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, responsável pelo tratamento da água que é distribuída pelas concessionárias da região metropolitana do Rio, inaugurou um laboratório para monitorar a qualidade da água que chega na casa dos consumidores. A unidade, que fica na estação de tratamento de água, no Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, conta com equipamentos de última geração que medem substâncias como a geosmina, produzida por cianobactérias, que alterou o paladar e o odor da água, causando transtornos e muita reclamação dos consumidores. Segundo o governo estadual, foram investidos R$3,5 milhões de reais. O governo estadual diz que a concessão do saneamento é um capítulo fundamental para a história do Rio de Janeiro, que marca uma nova fase na prestação de serviços à população e define o papel da SEDAI, que, segundo o governo, está focada em investir em tecnologia para o tratamento da água. A estação de tratamento também conta, desde 2020, com uma equipe chamada de sommeliers de água. São 21 profissionais da estação que trabalham na degustação de água tratada. Com o auxílio de painéis sensoriais, os integrantes se revezam em até 3 testes diários. A SEDAI também está investindo R$2 bilhões para a construção de um novo sistema que deverá aumentar a oferta de água em 55 mil litros por segundo para a região metropolitana. As obras já estão em andamento e devem ser concluídas até 2026. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, oficializou a nomenclatura do acervo Nosso Sagrado, que tinha sido tombado em 1938 com os termos racistas de Museu da Magia Negra. A coleção conta com 523 objetos de religiões de matriz africana apreendidos entre 1889 e 1946 pela Polícia Fluminense. Desses, 126 são tombados pelo IPHAN. O acervo está desde 2020 sob a guarda do Museu da República, no Rio de Janeiro, em gestão compartilhada com lideranças religiosas. Paulo Vidal, superintendente regional do IPHAN no Rio, afirmou que a mudança no nome ressignifica os valores atribuídos ao bem e fortalece o combate ao racismo contra as religiões de matriz africana no Brasil. É o primeiro acervo etnográfico reconhecido como patrimônio nacional. Apesar de historicamente estar relacionado à opressão, hoje a gente pode usá-lo, como reparação para as nossas ações, de reconhecimento de toda a importância, de toda a tradição de matriz africana. A mudança no tombamento do bem contou com estudo, parecer e análise do Conselho Consultivo, instância máxima de decisão do IPHAN. Na segunda-feira, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania assinou um acordo de cooperação técnica com a Defensoria Pública da União e o Museu da República para ampliar o material de pesquisa do acervo Nosso Sagrado. O acordo prevê ainda o estudo de mais de 300 inquéritos policiais referentes à coleção. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. A obra de instalação de uma tirolesa no bondinho do Pão de Açúcar é alvo de protesto no Rio de Janeiro. O movimento Pão de Açúcar Sem Tirolesa, que reúne moradores da Urca, montanhistas e ambientalistas, marcaram um ato neste domingo para manifestar publicamente sua discordância com as intervenções. Eles questionam como a Prefeitura e o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, autorizaram uma obra que modifica significativamente a unidade de conservação e causa um incontestável impacto ambiental e visual. A paisagem carioca, que fica entre os morros do Pão de Açúcar e da Urca, é tombado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e reconhecida pela Unesco como paisagem cultural urbana. Além da instalação da tirolesa, segundo o movimento, há novos projetos protocolados no IPHAN, prevendo uma drástica ampliação da área construída no topo dos 2 morros. A psicanalista Grisel Osório Ormil, integrante do grupo Ação Ecológica,
Geológica afirma que a instalação da tirolesa é uma descaracterização inaceitável de um bem público tombado. A instalação dessas tirolesas em um patrimônio que é tombado pelo IPHAN, patrimônio cultural, seria como, construir uma nova estátua do Corcovado ao lado do Cristo Redentor. Também tem impacto ambiental. Os pesquisadores que nós consultamos consideraram esse impacto subavaliado nesses processos de licenciamento. E descobrimos que essas tirolesas são apenas a primeira etapa de um plano diretor. Eles pretendem transformar o Pão de Açúcar e o Morro da Urca em uma mistura de parque de diversões com shopping center. Isso não faz sentido nenhum. É um monumento natural de proteção integral. A tirolesa vai conectar os morros do Pão de Açúcar e da Urca numa descida de 755 metros de extensão a uma velocidade que pode chegar a 100 km por hora. Sandro Fernandes, CEO do Parque Bondinho Pão de Açúcar, disse que todas as licenças necessárias para a execução do projeto da tirolesa foram obtidas em cerca de 2 anos e meio e que a ampliação da área construída nos morros ainda é um estudo preliminar. Um projeto muito longo, muito árduo, porém muito bonito, no qual nós conseguimos fazer um projeto com toda a acessibilidade, com toda a sustentabilidade e que agregará muito ao Rio de Janeiro, ao Brasil. Eu quero também aqui deixar claro que o nosso objetivo com esse estudo preliminar de Master Plan, nada mais é que um plano diretor, não é o aumento de áreas, mas sim a melhora da fluidez da visitação das pessoas do Parque Bondinho Pão de Açúcar, dando uma melhor acessibilidade, melhor sustentabilidade e com foco principal e especial às pessoas com mobilidade reduzida. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do Rio informou em nota que concedeu autorização para a instalação de tirolesa e plataforma nos morros após análise do IPHAN, da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade e do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. A nota diz ainda que um segundo trecho do projeto está em análise, aguardando pareceres desses órgãos. Já a Secretaria Municipal do Meio Ambiente esclareceu que acompanha e fiscaliza a obra da tirolesa, que, ao tomar ciência de algumas perfurações em rochas, paralisou as intervenções neste trecho até que seja emitido um parecer pela GeoRio. A GeoRio disse que aguarda a empresa cumprir exigências para emitir a licença das obras relativas ao trecho. O Ministério Público Federal informou que encaminhou ofícios para a empresa, prefeitura e IPHAN, solicitando informações e pedindo a paralisação das obras, e que a empresa suspendeu as intervenções na rocha. O IPHAN também foi procurado, mas não respondeu até o fechamento da reportagem. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.